Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na gravação do nosso 5º episódio do podcast Movimente, que é uma produção da SPG Jovem, com a parceria imprescindível da própria SPG, do BNT Online e do Escritório de Criatividade. Nos episódios anteriores, trouxemos pessoas mais ligadas aqui ao sistema associativista, e a partir de agora pretendemos falar um pouco mais dos temas de interesse dos jovens empreendedores. E também daqueles jovens há um pouco mais tempo também se consideram empreendedores. Então nós temos aqui alguns gatilhos de temas que nos são trazidos, que as pessoas comentam. Nas nossas rodas de discussão nós também falamos muito. E esses temas vão aparecer aqui nos próximos episódios, para que a gente possa diversificar um pouco a nossa produção de conteúdo. Hoje eu estou aqui com a Bianca é a nossa conselheira, e ela também é a atual representante do nosso conselho, da nossa região, a nível estadual. Aquela sopa de letrinhas do associativismo que nós conhecemos. Bianca, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, presidente, pelo convite, é uma grande oportunidade. Ah, que bom. E também com ele aqui, nosso ilustríssimo Luciano Dol, confidenciou para mim aqui em off, que é só conhecido como Dol. Então é uma honra receber você aqui, Dol, pela sua história, sua trajetória. Temos aqui o pessoal ainda aqui, Bianca, traz um currículo gigantesco, cara. É verdade. A gente gasta uma boa parte do podcast lindo, né? Viu, eu não trouxe currículo nenhum aqui, você pegou um currículo, eu não trouxe. Nós fazemos uma pesquisa porque, claro, né, são pessoas muito referências, né, na nossa cidade, na nossa região, mas a gente gosta sempre de apresentar, tendo em vista que às vezes alcançamos pessoas que estão conhecendo, né? Você sabe que eu sou meio avesso ao currículo, Cleiton. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, Bianca e Cleiton. Eu sou um pouco avesso ao currículo, porque o currículo é que nem sala de troféu de time de futebol, né? O que importa é para frente, né? A gente precisa pensar no futuro. Eu me faço essa pergunta diariamente. Quem que é o Dol de hoje, o Dol de amanhã, né? Aquela história de que é uma frase bem típica de inovação, né? Que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E eu acho que vale para as pessoas também, né? Então, tira o ilustríssimo e bater papo. Sintetizando, então, o Dol tem uma trajetória muito ligada às questões tecnológicas. Inovação, disrupção, processo tecnológico, né? Professor, empreendedor. E acho que o grande momento dele agora, né, tem a ver com a Embix, que é uma investidora em startups. Então, né, todos sabem aí, né, o sistema de startups ele é muito voltado à tecnologia, né? Esse ecossistema ele é altamente tecnológico, né, para trazer inovação, trazer, né, novas oportunidades. E nessa área que você atua hoje, né? Costumo brincar com os nossos convidados, nós fazemos aquela pergunta a respeito do associativismo e do Conselho Jovem, mas dessa vez vamos fazer diferente, tendo em vista aqui as experiências que o nosso convidado de hoje traz. Bom, para nós começarmos, falando em empreendedorismo, né, que é aí um dos pilares em que nós acreditamos dentro do modelo associativista, né, junto com o cooperativismo, é um conceito muito amplo, né? E se nós pensarmos na junção entre empreendedorismo e tecnologia, acabamos aumentando ainda mais. Mas queria que você trouxesse aí da tua experiência e da tua área de atuação, né? Qual é a influência do empreendedorismo sobre a tecnologia, da tecnologia sobre o empreendedorismo, e como que o casamento entre essas duas temáticas podem otimizar uma com relação à outra e vice-versa. Legal. Bom, Cleiton, primeiro eu queria falar para você assim, eu sou filho de professores, né? E tive na minha família, com tios, avós, experiências, né? Enquanto criança, enxergava eles fazendo negócios, né? Os meus pais eram
professores, né? Mas eu tinha um tio que tinha empresa de produto natural, tinha um tio que teve empresa de produto de limpeza, tive um tio que teve buffet, teve tios que teve panificadora, meu avô tinha uma peleteria, né, que vendia pele para casaco de pele, meu outro avô tinha uma marcenaria, e eu via aquilo tudo, né? Então, o que acontece? Eu enxergava essas experiências, fui trabalhar com 11 anos nas padarias que os meus tios tinham aqui em Ponta Grossa, né? E, puta, eu curtia aquilo, sabe? Eu pensava, puta vida, eu acho que no futuro eu quero fazer negócio, eu quero vender alguma coisa, eu quero comprar, né? Então eu comecei a ter essa influência. Mas meus pais, como professores, né, também me traziam uma influência acadêmica, né, de educação, né, e eu via a dedicação deles, preparando aulas, ensinando, compartilhando, etc, etc. E eu acho que eu acabei pegando um pouco desses dois lados, né, e eu acabei construindo uma carreira que traz esses dois aspectos, porque eu sou professor na Universidade de Ponta Grossa há mais de 20 anos na área de tecnologia, sem a dedicação exclusiva, nunca tive exatamente para que eu tivesse liberdade para fazer negócios, né? Então, empreendi na minha carreira, fui sócio de vários negócios diferentes, dei uma repaginada há cerca de 2 anos, quando saí de participação, vendi algumas participações e assumi esse projeto que, de fato, você corretamente colocou, é o projeto hoje da minha vida, que é a Imbix. Tá? Você falou de tecnologia. Se a gente for na essência da palavra tecnologia, a tecnologia não a tecnologia da informação, da qual eu sou professor, não vamos falar dessa, vamos num passo antes, a tecnologia, né? No âmbito, no campo da ciência, né, mais abstrata. A tecnologia é uma ferramenta, né, que ajuda o ser humano a fazer um trabalho que sem ela seria mais difícil fazer. Exemplo, um martelo. Um martelo é uma tecnologia, né? Eu posso, né, pegar um parafuso que está na parede, empurrar com meu dedo, pode ser que funcione, pode ser que eu machuque, enfim, mas pode funcionar. Agora, se eu pegar um martelo, eu tenho essa ferramenta, essa tecnologia que me ajuda. E por que eu gosto de frisar isso? Porque acaba-se falando, por exemplo, em conceitos como startups, né, empresas de futuro, etc. e tal, como empresas que dependem exclusivamente da tecnologia da informação. E não é verdade, né? Isso é um tipo de tecnologia. Eu vou começar citando um exemplo de uma empresa que nós fizemos um investimento pela Imbix, é uma investida da Imbix, que é uma startup curitibana que vende comida natural para pets, por assinatura. Então aqui tem 2 aspectos interessantes de inovação. Primeiro, você está sempre acostumado a alimentar o seu pet com um tipo de comida o tempo inteiro, né? Talvez a comida mais conhecida é a ração. A pergunta é, será que eu tenho que fazer isso a vida inteira? Né? Será que essa é a melhor forma de se fazer? Né? Então, são perguntas que a gente se faz e a gente começa a pensar diferente, até fazer diferente. A segunda inovação interessante nesse processo é a assinatura, a chamada economia da recorrência, né? Que é um modelo de negócio inovador, né? Então, tem software lá? Tem, né? Tem possibilidade da gente usar a tecnologia da informação para melhorar esse negócio? Sim, a partir do momento que talvez o cachorro tenha uma coleira e eu consiga monitorar o quanto ele gasta, né, de consumo calórico e talvez sugerir, dar um insight usando inteligência artificial, etc e tal, para que ele tenha uma alimentação mais adequada, balanceada. Faz sentido? Sim, pode fazer, né? Então aí a gente começa a trafegar por tecnologia de informação, mas a tecnologia em si, do meio, do negócio em si, é uma tecnologia e isso pode ser um modelo inovador, né? Então, inclusive assim, a gente fala de startup. Eu confesso que às vezes eu sou meio azedo com essa palavra startup, porque todo negócio, né? O que é uma startup, né? Na sua essência, da definição, uma empresa que está no início de uma trajetória, né? Que está procurando um modelo, um fit de mercado, achando um público, né? Com um foco específico
e talvez buscando uma escala dentro de um tempo. Nós conversávamos até sobre isso nos bastidores aqui com a Bianca, num certo tempo conseguir uma escala, e talvez até por meio dessa tecnologia, talvez até tecnologia de informação, possa acelerar esse processo, né? Então é uma maneira de pensar, uma maneira de agir em termos do empreendedorismo das suas respectivas áreas, né? Você é da área jurídica. Isso, da contabilidade, né? Você tem, né? Vamos lá, eu posso pensar em modelos de negócio que às vezes não necessariamente usou uma palavra que daqui a pouco eu quero abordar de volta, não necessariamente disruptiva, mas inovadora dentro da contabilidade, assim como na odontologia eu posso ter modelos de negócio, ferramentas, empresas, né? Soluções que eu passe a ter que me façam resolver um problema de um jeito diferente. E a gente está falando de tecnologia e de negócios. Exatamente. Acho que um pouco é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Muito melhor. É muito importante, se puder fazer um comentário, que o Doc comentou, é muito importante, porque às vezes a gente, né, como jovem empreendedor, quer desenvolver uma coisa muito nova, inovadora, né, avançar no mercado, e fica pegado no que a tecnologia eu posso desenvolver para transformar isso, né? E como o Dal bem colocou, às vezes a tecnologia, né, a inovação não é só uma coisa, um aplicativo, um sistema, pode ser uma forma diferente de fazer as coisas, né? E também, pensando nisso, né, que às vezes as pessoas pensam na escala, mas eu gosto de uma frase que eu já ouvi falar em vários lugares assim também, que fala: não se apaixone pela solução que você criou, mas sim pelo problema, né? Para que você consiga, de fato, construir algo que faça sentido para o mercado, né? Essa frase é muito óbvia, porque assim, se você se apaixona pela solução, você, para tudo que perguntar, você vai dizer: não, isso aqui resolve, isso aqui resolve. Não, olha, isso aqui resolve. É que nem a história que veio uma expressão que ficou comum e que eu não gosto: uberização. Ah, não, que vamos uberizar. Vamos uberizar a contabilidade, uberizar o... que é isso? O cara pegou uma solução e está pegando essa solução e colocando todo o problema, né? Então, assim, será que é isso mesmo? Uhum, exatamente. Então tem que focar no problema. É problema, eu tenho um problema. Quer ver uma situação assim inusitada, né? Eu sou ciclista de madrugada e de estrada, né? Então hoje eu fui pedalar 5h30 da manhã, começando o pedal com mais uns amigos, gente maluca, né? Tudo Convidar para o projeto, maluco, né? E aí, pneu, né? Aquela história, fura pneu, né? E daí eu testei um produto hoje que é um negócio que é um selante, né? Então é um produto líquido dentro, que no momento que fura o pneu, esse selante se espalha, né? E evita que você necessariamente troque o pneu, né? E aí, ok, aconteceu isso, eu enchi de volta o pneu, não precisei trocar. Fui, rodei 40, 50 quilômetros, voltei na volta, houve um outro furo, não havia selante suficiente, aí eu tive que trocar. Tem um problema, né? E aí a gente passa a pensar assim: qual é a solução para isso? É o selante, né? É um pneu. Daí tinha um outro ciclista junto comigo: você já experimentou o tubeless? Tubeless é um negócio que não tem câmera, tá? Pô, pode ser. Daí tem um outro cara que diz assim: não, existe uma tecnologia de pneu maciço. Ah, legal, mas o pneu maciço não tem amortecimento do pneu. Pois é, daí você, entendeu? É assim, tem um problema, né? E qual é a solução para isso? Né? Você acha, o que cabe a nós empreendedores? Putz, eu me apaixono por aquele problema e eu quero resolver esse problema. O exemplo do pneu é muito interessante porque, ao passo que nós nos apaixonamos pela solução, você ficaria preso ao selante, ou ao pneu sem câmara, ou ao pneu maciço. Quando você se apaixona pelo problema, você vai achar mais de uma solução, eventualmente. Porque você vai sempre estar procurando formas e meios de você estar mantendo aquele problema controlado. Exato. Podemos dizer assim. Claro que vai chegar um momento, né? Se você é um pesquisador pós-doutorado, entende tudo sobre selantes, você começa a acreditar, né? E você passa a ter... A gente tem que ter uma crença na vida também, né? E tem que também pontuar uma tese. Né? Não, a minha tese é que o selante resolve. Então, ok, vamos aprofundar nisso e vamos buscar essa solução para aquele problema que eu estou apaixonado, né? Exatamente. E assim, indo um pouco nesse sentido de apaixonar-se pelo problema, o problema é o que o empreendedor enfrenta, né? Não necessariamente problema naquele sentido ruim, que é uma coisa pesada para você resolver, mas é uma circunstância que precisa ser resolvida. E você trouxe uma palavra muito interessante, que é a pergunta, né? A pergunta
um problema começa com uma pergunta, né? Como eu resolvo isso? Como soluciono? Como achar um meio? E dentro da academia, né? A produção acadêmica, a gente fala muito em pergunta, pesquisa, Sim. pergunta e tal. E assim, trazendo esse contexto para nossa ideia entre empreendedorismo e a tecnologia, indo um pouco além, talvez, a tecnologia da informação, essas perguntas, elas vão nos levar a novos patamares, a novas necessidades, a novas soluções, talvez novos problemas, né? Que sem solução do problema pode ser outro problema. Problemas que eu nem sabia que eu tinha. Exatamente. E assim, qual que é o insight para o empreendedor, no sentido dele saber fazer as perguntas corretas para ele conseguir encontrar as soluções corretas para esses problemas? Eu acredito nisso tanto que você falou, que, por exemplo, se a gente pega o caso do ChatGPT, né? O ChatGPT, ele tem, dentro dessa ideia da inteligência artificial generativa, uma base de conhecimento gigantesca, né? Qual que é o grande desafio? No momento que eu tenho, lá existem as respostas, né? Ou estou usando o ChatGPT como exemplo, não precisa ser necessariamente ele, o mundo é recheado de informação, e não precisa ser necessariamente conhecimento, pode ser informação mesmo, na definição da palavra. O que tem diferença? O que diferencia nós três aqui se toda essa base de conhecimento e informação é disponível para nós três? A pergunta, né? Quem vai fazer a pergunta mais inteligente? Né? Então, essa é a essência, e por isso eu concordo totalmente com isso, né? E é o desafio nosso, é o desafio no momento, fazendo um link com a pergunta anterior, no momento que eu tenho paixão por um problema, né? Eu identificar, não necessariamente as palavras-chave, que isso a gente faz muito, e você usou a ideia de produção acadêmica, né? Tudo é a palavra-chave, quais são as palavras, quais são as perguntas-chave do negócio, do meu negócio, né? O que são os FCS, os fatores críticos do negócio que envolvem perguntas? O que são os indicadores, né? Os KPI, né, do negócio, os Key Performance Indicator, o que faz sentido para mim? Mas ainda, eu sempre uso um exemplo assim, né? Tratando dessa questão do dilema da informação, né? Se você vai no supermercado, minha esposa, por exemplo, diz, agora eu preciso que você vá no mercado, né? Se ela me passar 3 ou 4 itens, eu não preciso anotar. Arrisco eu errar ainda menos, 3, 4 tem que trazer um item errado. Né? Que a gente faz isso também. Mas, brincando, tirando brincadeira, 3, 4 itens não precisa anotar. Passou de 4, 5, 6 itens, eu preciso anotar, preciso fazer uma lista. Tá? Então, às vezes, ter um dashboard, né? Ter um painel com informações que você não precise necessariamente ter uma lista. Você sabe o que o meu negócio é movido por A, B, C e D. Eu preciso monitorar isso, né? Transformar em painel visual, né? Não só visual, mas também aquela lembrança automática que você tem, assim, eu preciso monitorar, é isso aqui, né? O meu negócio, ele está nesses 4 pilares, né? Que aí entra um outro aspecto, que é a simplicidade. Agora, para chegar nesses 4, né? Tem uma frase que diz assim, né? Que é simples deixar as coisas difíceis e difícil deixar as coisas simples. Então, vai de encontro com o que você falou, para você ter que perguntas eu devo fazer, né, para o meu negócio para torná-lo simples com 3, 4 variáveis que definam e permitam o monitoramento adequado, né? Então, total, a pergunta é a palavra do momento, né? Eu lembro de uma propaganda, tinha um canal de televisão muito famoso, na minha época, talvez, de sessão da tarde, falava assim, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. É isso, E mais ainda hoje. E esse gancho da simplificação até hoje... Porque assim, desculpa te interromper, mas assim, há uns 10, 15 anos ou mais, a informação era escassa. Então poderia-se dizer assim, putz, se ela tem a informação que eu não tenho, você tem o... Mas, gente, o acesso, a democratização disso se deu, né? O que vai diferenciar as pessoas no mercado de trabalho ou nas empresas, na concorrência? A pergunta, né? O ponto, esse é o ponto. Exatamente. E esse gancho com a simplificação que você falou, até hoje, por exemplo, eu conversava com um colega meu lá a respeito de
contabilidade e custos, né? Ele é gestor de uma empresa aqui em Ponta Grossa e nós falamos a respeito de centro de custos e tal, né? O detalhe do detalhe é que às vezes você precisa chegar para você ter ali os teus indicadores, nesse caso os indicadores contábeis, de forma assertiva. Até porque eu falei, se você classificar essa despesa diferente, o teu resultado acaba sendo diferente. Lógico, né? Num ponto de vista um pouco mais técnico, mas existem também mecanismos que fazem com que o nível de detalhamento não precise ser tão assertivo, tão lá da vírgula, porque você vai acabar perdendo muito tempo achando a vírgula da vírgula e deixando de lado outras coisas que são importantes. E aí entra uma pergunta, né? Quem é o cara que está lendo esse número? O que ele quer saber? Como ele quer saber? Que formato? Perguntas. Aí tem aquela questão da materialidade. Será que é material suficiente frente a todo o global? E aí, nesse sentido, simplificação. Não precisamos nem falar muito a respeito de que a tecnologia da informação, ela veio para simplificar muitos processos, muitas coisas. Até tem muita gente que fala, nossa, vai acabar muitas profissões porque um robô vai lá substituir. Mas, falando então... Que eu discordo. Dessas sentenças que você falou. Sim. Discordo porque, assim, tem uma coisa bem simples que eu entendo, assim, por exemplo, falando do ChatGPT. O do ChatGPT vai acabar com o contador. Vai acabar com o contador que não usá-lo. Exato. Né? A ferramenta... O exame americano de contabilidade, ele levou para 10 vezes para conseguir passar. Não, e até porque entra naquela questão que o Dó falou, né? Que é fazer a pergunta correta, isso envolve o pensamento humano, né? Não tem como não... Capacidade crítica, né? Crítica, criativa, autonomia. Interpretação, né? Porque às vezes dá alguma informação trocada ali, você precisa interpretar e corrigir, né? Claro que assim, do ponto de vista mais simplista, a gente vê um nível de automação maior. Aquela pergunta simples, do tipo assim, eu estou fazendo algo que a máquina pode fazer? Esse cara, sim, tem um problema de perder o seu emprego. Mas assim, essa coisa que as pessoas pintam, que o contador vai acabar... Vai sumir, né? Que o dentista... Não, né? Que o professor vai acabar... Não, né? De fato, vai acabar o cara que não consegue usar as ferramentas hoje adequadas. Ocorre uma simplificação de algumas atividades em que um computador consegue fazer de outra forma, mas exatamente isso. Em alguma ponta da cadeia vai ser necessário algum ser humano lá atuando, lógico, processando, trazendo ali uns direcionamentos para que aquele equipamento trabalhe de forma adequada. Só que é simples, a tecnologia te liberta, né, de coisas que a máquina passa a fazer, que são mais operacionais, para te permitir acessar uma área mais criativa, de maior tomada de decisão. Por exemplo, você deu um exemplo ali, daqui a pouco aquele contador que estava lá fazendo coisa que a máquina pode fazer, que era operacional, que não tinha nem muito sentido, às vezes perguntar, né? Agora você diz assim, não, eu estou mais junto do meu cliente, eu estou dando mais decisões gerenciais para ele. Até você falou da contabilidade americana, né? Contabilidade americana traz um pouco disso, né? O cara não é simplesmente um cara, é um consultor financeiro para o seu cliente, né? Então ele te liberta, a tecnologia te liberta para isso, né? A primeira virada que eu observei, assim, que existiu foi o contador deixou de fazer o papel que a máquina está fazendo. Ele começou a usar o resultado desse pensamento para que ele possa tomar. Aí ele não tem tempo, né? Aí eu te pergunto, vai acabar o contador? Não, vai precisar de mais. Eu quero mais caras desses que possam dar decisões, me ajudar com insights no negócio. Ajudar a pensar no negócio. E aí, quando eu mudo a perspectiva do contador, aquele cara que diz que o contador vai acabar, eu mudo a perspectiva. Eu preciso de mais contador. Exatamente. Isso mudou. E tem uma influência muito grande ali. O pessoal tá se afastando dos cursos de contabilidade. Porque existe uma vez. Aqui a gente poderia fazer um cruzamento, então, com essa capacidade que talvez a tecnologia da informação tem
de ser utilizado, manuseado de forma incorreta para causar desinformação. Eu não sei se é o uso incorreto, mas as pessoas, assim, elas... Primeiro que a gente se move muito pela insegurança. Esses dias eu vi um número que me chamou muito a atenção, de uma estudiosa de neurociência, de que a cada 10 processamentos cerebrais que a gente tem, 9 são associados a perigo e segurança. Por quê? Porque a gente tem ancestrais, né, que tiveram problemas e que o objetivo do cara era só sobreviver, né? Se você voltar anos e anos atrás, você não tinha, né? Até essa coisa da inovação, do empreender. Como é que você vai fazer algo diferente se você está preocupado com sobreviver? É difícil mudar esse mindset. Então, nessa linha, eu penso que as pessoas estão acostumadas a alastrar o medo, né? Puta, veio novo, tecnologia, ChatGPT, inteligência artificial, pô, estamos ferrados, né? Fiquei para trás, né? Então, o primeiro pensamento, dado esse processamento cerebral, é isso. Num segundo momento, assim, existe o desconhecimento também, né? As pessoas desconhecem o que de fato é aplicado, né? Não mergulham na situação para entender como essa ferramenta, como isso pode mudar a vida profissional daquele indivíduo, como que a tecnologia ajuda ou eventualmente prejudica. Exatamente. Às vezes aversão a mudanças, né? Normal, é do ser humano. E no campo tecnológico, ela às vezes pode ser muito prejudicial, porque, igual falávamos no começo da sala de troféus, o meu time ganhou um título hoje, a hora que eu coloquei na prateleira no dia seguinte ou outra vez no mesmo dia, já é passada. Qual que é o próximo desafio? O que eu vou ter que correr atrás para que a gente possa superar? Qual que é a próxima solução? Qual que é o próximo problema que apareceu? Então essa é uma informação muito relevante, né? E os ciclos são curtos, Cleiton. Então, assim, o que representou uma vitória para você há 1 ano, há 2, há 10, se a tua empresa está bem sucedida com o modelo atual, né, o ciclo de mudança é curto. Né? Houve, né, muito se falou, e aqui até batido isso, mas a própria pandemia acelerou o encurtamento desses ciclos. Né? Tem aquelas listas, por exemplo, já vi, por exemplo, uma pesquisa que, em média, uma empresa tem 14 anos de ciclo, uma empresa que tem a mesma solução, né? Então, ela apresenta aquela solução, ela durante 14 anos, se ela não mudar a solução, em média, ela vai fracassar com o tempo, né? É aquela história de que as empresas que pontuavam na Fortune 500, lá ficavam não sei quantos anos, hoje não é mais assim, né? Você tem uma variação. E assim, aqueles produtos clássicos, né? Eu falo, por exemplo, da Gillette, né? Nós homens usamos, por exemplo, eu não uso, né? O aparelho meu de barba não é uma Gillette, né? É uma outra marca, né? Até um tempo até Gillette virou até um nome, né? Então, assim, aquela coisa de, não, eu vendi, né? Tupperware, né? Perdeu 97% de mercado recentemente, né? Puta, tudo é Tupperware, todo mundo conhece. Mas o ciclo encurtou, as coisas mudaram e tem produtos e soluções alternativas. Foi essa percepção do ciclo curto que fez você mudar de ramo, como você comentou, que acabou deixando a participação das empresas para focar no projeto? Foi Também. Eu tive um problema, assim, de essencial meu, filosófico, né? Porque eu, como professor de tecnologia e inovação, comecei a empreender em áreas que não tinham uma ligação tão forte com tecnologia. Esse foi um ponto, um drive. Né? Outro drive foi o seguinte, eu tinha participação em várias empresas. Um dia eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, se você chegar com mais um CNPJ aqui em casa, não entra em casa. Né? Gosta de negócio, paixão, só que essa coisa você perdeu o foco, é um problema. Né? Você começa a tudo achar que é negócio, em tudo você vê oportunidade, é um problema, né? E eu vivi esse problema, né, de não focar. E aí, na ânsia de se aproximar de tecnologia, da informação, de inovação, de fazer uma convergência de carreira, né, eu acabei fazendo esse êxito em algumas áreas e convergindo para a Inbix, né? Foi um momento de vida, hoje eu estou muito feliz com esse movimento, percebo que fiz o movimento correto, né?
E existe uma questão social, assim, de você aproximar, né? Por exemplo, um trabalho que a gente faz muito na Embix, é aproximar corporações e startups, né? Investir em startups, né? Entrar no sonho, né? De 2, 3, 4 jovens que estão iniciando uma carreira, uma jornada empreendedora e se participar disso, né? Puta, isso é sensacional e a gente acaba todo dia descobrindo esses motivos que te convencem de que, de fato, eu, no meu caso, tomei uma decisão correta. Muito legal mesmo, até porque, né, um pouco do propósito da Embix é essa questão das mentorias também, né, Doc? Eu acho muito importante. Eu, enquanto jovem, uma coisa que eu procuro muito sempre aprender com quem já tá um pouco mais à frente, né? Aprender com a experiência é uma coisa que faz muito sentido e eu acredito que quando a gente compartilha, a gente aprende mais, a gente cresce mais. É um dos motivos também do associativismo, né? Da gente compartilhar para crescer juntos. No Conselho Jovem a gente movimenta muito isso, né? Independente da área de atuação, mesmo sendo áreas diferentes, todo mundo se ajuda. E essa questão de aprender e ensinar também é muito importante. Você conseguiu reunir, né, a tua experiência empresarial, acadêmica e agora ali na empresa. Na Embix fica muito... faz sentido, né? Faz, total. E a gente fala muito no conceito de smart money, né? Que é você, no momento que faz um investimento, não só colocar o dinheiro, mas principalmente entrar com expertise. E não meu, né? Eu até tenho um mantra que eu falo lá que na Embix, quando a gente senta numa mesa de sócios, eu tenho que ser o pior da mesa, eu falo sempre isso, eu tenho que trazer comigo pessoas que tenham expertises e experiências que possam ser compartilhadas e que façam esses empreendedores, essas empresas são investidas, acelerar, né? Que é o Smart Money. Então, reunir, ouvir, eu aprendo todo dia, né? Então, assim, essa sensação de você estar aprendendo todo dia e poder compartilhar essas histórias também numa mão dupla é sensacional. Sim, com certeza. E com relação, assim, por exemplo, compartilhando da sua experiência, né? O que você poderia dizer para um jovem empreendedor que está aí começando a sua carreira e quer iniciar na tecnologia, o que tem que focar, eu pensar, porque as pessoas ficam focadas muito na solução, né? E não na questão do problema. Então, a tecnologia é um meio. É um meio. Né? Voltamos lá naquilo que a gente estava. O problema né? Eu tenho um problema. A paixão, bem colocada, se apaixonar por um problema, acho que é um ponto importante. Eu li recentemente o livro do Phil Knight, da Nike. Não sei se vocês leram. Se não leram, leiam. É muito legal. E o livro traz alguns insights, assim, que resumidamente eu queria compartilhar. Como está na minha cabeça recente, eu terminei esse final de semana a leitura e comecei na Starbucks na segunda-feira, né? Terminei no domingo, da Nike, comecei da Starbucks na segunda. O Phil Knight diz assim, bom, primeiro, ele era corredor, né? Então, assim, ele tinha um problema, ele se apaixonava por um problema. A Nike surgiu com tênis de corrida, né? Aquele famoso tênis Cortez, que era um tênis especial para maratonas, para distâncias mais longas, etc. Assim que nasce, né? Tem uma frase, pergunta-se no meio do livro assim, escuta, Knight, se você desse algumas dicas para um empreendedor, né? O que você daria? Ele falou, cara, só tem duas. É bem simples, só tem duas, né? Para todo empreendedor. Primeiro, comece. Comece, né? Eu quero empreender, eu quero. Tem gente que passa a vida inteira. Eu quero, né? Ou então, é campo da ideia. E aí tem muito isso, né? E aí entra um outro ponto, até abrindo um parênteses, né? Que o empreendedor fala muito assim, putz, eu tenho uma ideia sensacional, eu tenho que esconder a minha ideia, eu não posso contar para o cliente, para a Bianca, eles vão fazer isso, etc e tal. Gente, se eu colocar na mesa aqui a mesma ideia, se a gente for para um boteco agora, conversar e falar da mesma ideia, dizer assim, daqui a um mês a gente vê o que cada um fez, cada um vai fazer de um jeito diferente a mesma ideia. E muitos não vão fazer, né? E muitos não vão fazer, né? Mas digamos que a gente esteja, nós três aqui, puta, a gente é idealista, gosta de fazer, etc. Mudou a ideia, mesmo cada um vem vir com uma execução diferente. O que faz a diferença é a execução. Comece, né? Então o Phil Knight fala, comece. E a segunda coisa, não pare, né? Porque quando o Phil Knight recebeu do governo americano uma suposta dívida de 50 milhões,
Quem não gostaria de parar e dizer assim, cara, porra, chega dessa brincadeira aqui. Agora não dá mais para mim, né? E quantos momentos que não necessariamente dívidas de 50 milhões, quantos momentos que a Bianca, que o Cleison, eu tenho certeza que tá passando um filme na cabeça que você diz assim, meu Deus do céu, aquele dia eu achei que tava tudo acabado. Também conversando com o ontem. Todo dia tem um negócio, né? Talvez com graus diferentes e tal. E quantas vezes passa na nossa cabeça assim, eu vou parar, né? Eu vou parar. E o Phil Knight tinha uma outra questão, porque ele se descobriu aos 24 anos, depois de formado em Stanford, em contabilidade. E o pai dele, né, tinha um sonho de que ele fosse um cara corporativo, de reputação, etc e tal. E ele começou revendendo tênis do Japão, né, que era o tênis que hoje é a ASICS, não me lembro o exato nome lá na origem, revendendo tênis, né? E aí tem uma cena do livro, fala uma cena, porque eu gosto mais de livro do que filme, porque eu fico imaginando, né? Uma cena lá que tá o Knight no quarto dele, uma bagunça, tênis e tal, e o pai olhando, porra, mas eu estudou em Stanford pra vender tênis, velho. Stanford, né? Não é qualquer coisa. É. E aí, porra, mas é o meu sonho, né? Sim. Eu tava vendo um vídeo hoje, um videozinho de TikTok ali, que você pega 5 minutinhos, né? Do Pepe Mujica, lá do ex-presidente do Uruguai, ele dizia assim, né? Não sou fã, né? Passou ali, eu vi o vídeo, mas eu me atendei pro conteúdo que estava colocando, né? Dizia assim, cara, a vida da gente é o que a gente faz nas tarefas que não são impostas para nós, né? Naquilo que é criativo, né? É eu que vou pedalar em Singa, é você que tem o futebolzinho, é você que encontra com as amigas toda terça-feira, né? Aquela noíla. É isso, eu conversava esses dias com o Rogério Scheffer da Agnes, dizia assim, Rogério, é o extracurricular, né? O Rogério gosta de viajar bastante, faz umas viagens malucas e tal. É o extracurricular. E às vezes o extracurricular é o que você mais aprende. Eu conversava essa semana com a Head de Educação do Boticário. Ela falava assim, puta, então a gente tá mudando toda a estratégia aqui, porque, cara, a educação formal, legal, tem que ter, não vamos jogar, mas tem que ter a informal. Por exemplo, isso aqui é uma educação informal, né? É uma nova etapa, se complementa. E aí entra um outro ponto também que as pessoas batem muito, que tem a ver, né, do tipo assim, tudo que é novo exclui o velho. Não é por aí também, né? Como eu disse, a educação formal existe e vai continuar, mas tem que ter a educação informal. Exato. Tem que ter o ordinário e tem que ter o extraordinário. Que é onde a mágica acontece. Onde a mágica acontece, às vezes, é fato. Essa colocação é muito interessante, e trazendo um paralelo com o associativismo, né? É um serviço voluntário, né? Nós participamos, inclusive... É o extracurricular, né? Exatamente. Inclusive, convidamos, né, os espectadores que estão nos assistindo para fazer uma visita do nosso conselho. Nos reunimos todas as terças, às 18h30, ali na sede da SPG, ficando no bairro da ONU, aqui na cidade de Ponta Grossa, onde nós fazemos muitas coisas extracurriculares, né? E é interessante porque... da minha experiência, né? Às vezes você chega e fala, ai, cara, hoje vai dar, um dia foi corrido no trabalho, aí meu menino às vezes está mais agitado, daí tem que resolver alguma coisa lá na empresa da minha esposa. Pra achar desculpa, a gente é craque. E aí você senta naquela mesa, você conversa lá, a Bianca está sendo presente, tem os outros conselheiros, né? E aí você começa a conversar, trocar ideia, tem que resolver problemas lá, né? Porque a gente se enfia nos projetos aí. E é um momento de muito crescimento, muito crescimento mesmo. Então, o extraordinário, na minha concepção, vai passar por você superar o comodismo, a zona de conforto, e você identificar circunstâncias que você pode olhar e falar assim, opa, aqui eu posso crescer. Aqui eu posso crescer. E a tua frase de trazer pessoas que são muito melhores que você para a mesa... tem, né, uma frase, não sei quem que é agora, mas é o líder. Né? O líder, uma equipe, tem que ser o mais novo. Cara, senão, às vezes acaba limitando um pouco o crescimento e a produção. E assim, pra mim é tão óbvio isso, irracional. Tem gente que tem um certo, e talvez o aspecto da insegurança, né? Do tipo assim, eu tenho que ter pessoas que eu consiga, o ecossistema, que eu consiga contra. Cara, eu preciso ter. Quer ver uma situação? Esses dias a minha esposa chegou pra mim e falou assim, né?
falando, você viu o que teu filho fez? Puta, ele falou que ia almoçar no lugar tal, daqui a pouco já me ligou dizendo que tal, na sorveteria com os amigos e tal, não. Aí eu falei, amor, né, a gente quer um filho autonomia, a gente quer ter um filho independente, né? E aí eu entro numa frase que eu gosto de ser um mantra para mim, né? Eu prefiro administrar excessos do que escassez, entende? Meu filho se excedeu, ele era para ir no almoço, só aí ele foi na sorveteria com os amigos também, né? Meu sonho é administrar isso, né? De chegar e dizer, porra, filho, né? Você não ia só almoçar, não, sabe? E tolher isso, e podar isso, sabe? Esse dia eu vi uma frase também de rede social que dizia assim, a gente quer ter filho independente, a gente quer ter isso, mas a gente não dá essa liberdade, essa autonomia, né? E você educa ele numa casinha e quer que ele seja independente, não fecha a conta, entendeu? Então, é comportamento, né? É cultura, é modo de pensar, é mindset. E essas informações, né, do extracurricular, né, a gente não encontra na educação formal, né? E a formação do nutricionista tradicional, a minha também, né, odontologia e tudo, e não tem na formação acadêmica essas informações. Você sabe quantas aulas eu tive de empreendedorismo, de administração? 0. Eu nunca tive aula. Eu tive uma aula. Eu não posso negar. Eu não posso negar. O meu pai foi meu professor. Né? Então, o pai era professor de administração e economia, né? E me ensinava em casa, né? Absolutamente informal, né? E as experiências, né? Você viver as experiências, aprender com tentativa e erro, esse é o melhor dos aprendizados. Com certeza. Tenho isso ontem com a Thalia, ontem à noite, por acaso, né? A respeito da questão de preço de venda, precificação, tudo, né? E como captura, né? A tua trajetória acadêmica, a tua trajetória de estudos, a tua experiência. Como que você transforma em um número para você poder agregar valor ao teu produto, ao teu serviço, para você poder combinar, né? Então, é uma construção muito, de uma certa forma, subjetiva, mas você sabendo responder as perguntas certas, você vai ter essa... E tem que entrar no jogo, né? Essa coisa assim de entrar no jogo, que eu digo assim, às vezes o cara fica ensaiando, preparando, treinando. Cara, entra para jogar. É aí que entra o conceito de startup, de MVP. Vamos botar um produto aqui e vamos escutar, né? Vamos ver o que está pegando, né? E aí a gente com o feedback vai... melhorando. É aquela história, o mundo é beta. Exatamente. Até porque tem uma informação também que é bem relevante, que assim, não adianta você aprender todas as técnicas para nadar, ler um livro e ensaiar ali na beira da piscina. Se você não se jogar, de fato, você nunca vai saber o que é estar dentro da piscina. Né? Agora, volto no que eu falei agora há pouco, né? A gente tem uma queda, né? Por achar que não precisa nada do tradicional. E aí eu defendo também que não, né? Por exemplo, nós começamos a tratar de um negócio que conceitualmente se chama metodologias ágeis, né? E aí tem muita gente que prega assim, não, eu vou entrar com metodologias ágeis, vou acabar com o resto. Não, né? Você precisa se jogar, você precisa ter alguns fundamentos também, você precisa mesclar isso, né? O equilíbrio, né? Tipo assim, não sei nadar, não, você joga aí na água aqui, não é assim, Não vai dar certo. Vai dar certo bem, né? Então, esse equilíbrio que é até porque, assim, o futuro vai ser passado muito em breve. Ciclos curtos. Vai acontecer uma nova tecnologia, uma nova concepção, não apaga por completo o que foi feito. Exato. Existe aí, mas agora tem uma quedinha, né? Dependendo do período do sazonal que estamos, né? Ou faz mal, ou faz bem da saúde, né? Fazendo uma relação. É isso, né? Algumas coisas, até um certo momento deram certo, mas você precisa mudar. E aí entra... essa barreira do ciclo morto que você... Exato. E aí entra uma skill que talvez seja uma das mais importantes, que é a adaptabilidade. Você se adaptar, você repaginar, né? Você... Por exemplo, eu falo muito assim, né? Eu tenho 44 anos. Né? Os caras falam assim, você consegue trabalhar com gente mais velha, né? Cara, eu tenho pessoas com quem eu me relaciono que são mais velhos, mas que têm cabeça mais jovem
E conheço pessoas mais jovens, tem cabeça. Você tem que ter uma cabeça, né? Que não aquela cabeça adaptável, né? Diga assim, não, aquilo que eu acreditei a vida inteira pode ser que mudou. E aí eu preciso revisitar esse valor, né? E ter a humildade para fazer isso, que nem todo mundo tem, né? Eu digo assim, meus filhos têm 13, 10 anos, eles são meus professores, tem coisas que eu aprendo com eles, né? Inclusive coisas, quando a gente fala de tecnologia. Esse dia eu cheguei no escritório e agora tem o vídeo do WhatsApp que você faz a gravação estilo áudio. No que saiu, os meus meninos descobriram primeiro. Eu vi, cheguei no escritório, mostrei os caras. Da onde você vê? Falei, gente, tem 2 professores em casa. Vai estar forte esse aí. Com certeza. Até porque é um fundamento do empreendedorismo, né? Um empreendedor que é teimoso, que não se adapta, não busca novas inovações também, fica para trás, né? Fica insistindo no erro, né? A gente precisa, enquanto empreendedor, pensar nesse... Aí entra uma outra questão de equilíbrio também, né? Que a gente sempre se questiona assim, né? Até que ponto eu estou sendo... persistente ou insistente. Né? Ou persistente. O que é persistência? O que é teimosia? Exato. Né? O que será que eu dediquei o esforço necessário e o foco necessário a ponto de eu extinguir qualquer possibilidade de sucesso naquilo que eu tentei, né? Então, É uma dúvida cruel essa. Para a gente ir caminhando para o nosso final já, aproveitando essa pergunta aí, responda para nós quais são os critérios que você... Eu vou responder com uma historinha simples que aconteceu comigo. Eu estava na 3ª série de informática na universidade, aluno, um cara do mercado, me procurou, isso era 1999, a web, né, como a gente conhece, chegou no Brasil em 96, 97, o ano que eu entrei na universidade, era tudo muito fresco, né? A gente usava navegador Netscape, fazia buscas num buscador nacional chamado KD, né? E o internacional chamava Alta Vista, né? E assim era, né, o início da web no Brasil. Esse cara me procura, 99. Adolfo, você está fazendo computação? Tô. Cara, eu tive uma ideia, né? Que é fazer um buscador e comparador de preços. E eu registrei um domínio na internet, tá? Chama compare.com.br, né? Então, se topa entrar comigo? Falei, cara, eu topo, né? Gostava de negócio e tal, aquele pano de fundo que eu já contei pra vocês, né? Família e tal. Não, vou junto, né? Entramos. Começamos lá, aquela história, começamos. Passou um tempo, tinha uma revista na época, que hoje ainda existe, eu acho que mudou o nome, chamada InfoExame, que era a revista que trazia matérias relacionadas à tecnologia no Brasil em especial. Veio uma matéria de capa dizendo assim, surge um novo negócio, isso uns 6 meses depois que a gente tinha começado, surge um novo negócio no Brasil, promissor, né? Que é os sites de comparação de preços. E aí a matéria falava de uma empresa em São Paulo que tinha registrado um domínio que dizia assim, comparecom.com.br. E nós tínhamos o compare.com.br. Veja, eu estava na faculdade, né? Esse meu amigo procurou, a gente iniciou o negócio, mas ele tinha um outro negócio, né? Ou seja, não era a prioridade da vida dele. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava terminar o curso, né? Meu pai e minha mãe, professor, dizendo, cara, né, você tem que foco no curso, que não tá errado, né? Tá? E, cara, eu olhei aquela matéria, né? E tive a chamada síndrome do impostor, ou também conhecido como síndrome do vira-lata, né? Eu olhei para mim e falei, cara, quem sou eu aqui em Ponta Grossa, né, tentando fazer um buscador, um comparador de preços, se tem São Paulo, o cara com poder, etc e tal, né? Broxamos, né? E aí entrou na segunda coisa do livro da Nike, né? Não parar. Esses dias eu estava num evento que estava o Romero, que foi o cara que fundou o Buscapé e tal, depois, 10 anos, acho que foi em 2000, né? Foi o primeiro êxito bem sucedido no Brasil, né? E meu sócio falou, tá aí, ó, você poderia ter sido o Romero. Pois é, poderia, né? Eu parei, eu desisti. E assim, foi falta de insistência ou teimosia?
falta de insistência, né? A gente achar que a gente é muito imediatista, né? Essa história que dizem, não, porque startup tem que decolar em 1 ano, em 2 anos, e a gente fica nessa coisa na cabeça, puta, mas eu passei 1 ano, eu não fiz. Tá perdendo tempo. Se eu tô perdendo tempo, olha pro lado, né? Por exemplo, a hora que eu me formei ali, que eu fui, eu olhava pro lado, meus colegas ganhando, né, salários. Essa é uma outra situação que o empreendedor vive, né? Porque você diz assim, puta vida, eu tô aqui vendendo almoço para comprar janta. Quem nunca, né? E aí você olha pro lado, os caras têm salário nas empresas. Tem 13º, tem férias, né? Eu disse, porra, né? E aí você deixa de olhar o equity, a participação, de construir um negócio, de ter um futuro e tal. Então, assim, Pito, eu não tenho a resposta para a tua pergunta, é uma pergunta complexa, né? Mas na maior parte das vezes, eu diria 80% das vezes, a gente falha por falta de persistência. A questão, até usando o exemplo do modelo de negócio, do compare.com.br, Que por sinal, onde está o compare.com.br, né? Se fosse um bicho 7 cabeças, morreu também. O cara que me assustou morreu também. Pois é, exatamente. E a questão da comparabilidade, né? Você falou muito bem ali, em 1 ano tem que decolar, não sei o quê. Você tem, às vezes, um discurso muito bonito que fala assim, não existe uma receita de bolo. Você tem que ir continuando teus indicadores, entendendo ele, fazendo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão por resultados que estão em cima de uma receita de bolo. Um pouco incongruente até, mas, de uma certa forma, você ter o controle das coisas que você pode controlar. E não tirar o olho daquelas coisas que podem te afetar se você não tem controle. Perfeito. E tem assim, né? Se você pega o gráfico de evolução de um negócio, ele é assim, né? E daqui a pouco... Só que, cara, para ele chegar lá no 20º ano, às vezes, aí ele dependeu daquela consistência, daquela regularidade. Queria aprender inglês. Ela disse assim, porra, né? Cara, você tem que ficar ali 5, 10 anos. Às vezes você olha e diz, nossa, o cara é fluente. Tira a casa do cara que tá vivendo fora e tal, né? Mas, porra, como é que o cara é fluente? Porra, velho, ele adotou... Quantas horas falando já? Uma regra, uma atitude, uma frequência, uma consistência, entende? E Respeitou o processo. respeito ao processo. O hábito é fundamental. Acho que linkando com isso também faz sentido quando a gente fala sobre ambiente, né? Porque a questão de manter um bom hábito, manter a persistência, se manter num ambiente saudável e que prospere, para isso fica muito mais fácil do que um ambiente negativo, né? Não tem Então, dúvida. ambiente... Eu não digo não só nisso, que você falou do ponto de vista da saúde do ambiente, mas da simplicidade e do aspecto, eu vou fazer uma metáfora aqui, do aspecto clean, né? Quando a gente fala de economia de recorrência, né? Aquela coisa de você não precisar gastar energia e tempo para fazer um pagamento para que aquilo fique automático, limpa, é um exemplo esdrúxulo que me veio na cabeça, mas ter limpa tomada de decisões e ações operacionais que te tomam tempo. Então, assim, torne a tua vida relativamente simples para que você possa focar naquilo que importa. Tem um livro que fala de OKR, né? Aquilo que importa, se não me engano é o nome do livro, né? Que são os KPIs. Foque naquilo que importa. O que importa. Maravilha. Luciano, bom, queremos agradecer demais a sua presença aqui conosco, essa conversa. Com relação ao ambiente, né? Que o Doutor organizando um evento aí para empreendedores, tecnologia, né? Isso aí. Dia 27 e 28 de setembro 7/28. de 2023 em Ponta Grossa, no Sasaki Eventos, tá? Em Experience. Olha só, vou dar um número aqui que vocês vão assustar. 60, passou de 60 speakers diferentes, né? Vou dar um exemplo aqui, né? De speakers, né? Por exemplo, o Tairo foi um aluno meu de computação. E ele foi o cara que presidiu a SAF do Botafogo, Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. Tornou o Botafogo uma empresa, né? Atual líder brasileirão.
pergunta é, mas tem inovação nisso? Claro, o modelo de negócio, você transformar um clube que tinha uma organização, né, num outro meio, é uma inovação. E o Tairo é um dos speakers que vai estar aqui, né? São 60 speakers, são mais de 12 investidores de startups que vão compor uma ação que se chama o pitch invertido. A gente está acostumado a assistir os pitches das startups. No evento vai ter o pitch do investidor. O cara tem 10 minutos para dizer assim, Bianca, por que faz sentido você receber o meu cheque de investimento e não do meu colega investidor? O que eu te agrego mais? Inovação no modelo também. Né? 60 speakers, mais de 50 empresas regionais, corporações, startups, clubes de investimento, como eu disse. Né? Então, um ambiente rico de network, talks curtos, tá? Painéis curtos, uma dinâmica, são 2 dias inteiros, 2 palcos, essa feira permeando de produtos tecnológicos, carro elétrico, drone, robô, essa confusão toda que a gente sabe de inovação. E a gente preparou um voucher, Bianca e Cleison, para a CPG, de 25% de desconto. Nós estamos no segundo lote, né? Então você aí que está assistindo, acesse em Bixperience, tá? E entra lá para comprar o ingresso e tem um voucher, são só 25 ingressos para esse voucher, que é ACPG Jovem em Bix, que dá 25% de desconto, tá no Simpla, ainda pode parcelar em 12 vezes, fica legal. Conexão na veia e aprendizado bastante. Maravilha. Você que está assistindo esse episódio, olha só, pela primeira vez nós estamos oferecendo uma oportunidade muito boa, sem a menor dúvida, de você estar presente neste evento e fazer aí muito networks, conhecimento, adquirir conhecimento, e esses eventos sempre são muito bons, né? Com certeza. Novamente agradecemos, Dol, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conversando conosco, Bianca da mesma forma. Obrigada. Convido você que nos assistiu para deixar o seu like, inscreve aí no nosso canal da CPG Jovem aqui no YouTube. Mais conteúdos nesse sentido estarão sendo produzidos nos próximos meses. E contamos também com sua visita lá no nosso Instagram, @CPGJovem. Segue nós lá, temos divulgado muitas ações, muitas atividades que estamos fazendo. Aí, e quais são os objetivos e o que a CPG Jovem produz aí no meio do empreendedorismo jovem. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!